mais quer opinar? Então, só em resumo. Em resumo, a gente vai colocar a votação, a contratação do zelador. Nós vamos colocar a votação, as três propostas. Depois que a gente decidir a proposta, ok? A gente marca um dia para regularizar. Rapidinho também, negócio meio, né? Mas rapidinho que eu digo, dando oportunidade para a gente poder analisar, certo? Agora, com relação ao regulamento interno, a Alessandra tinha nos ajudado muito, a Alessandra é parte da diretoria também, nos ajudou muito na elaboração do nosso regulamento interno. Acredito eu que não exista nada absurdo, nada que esteja fora das normas de um convívio social aquele regulamento. Agora, para mim, eu acho que é até desnecessário votá-lo novamente, talvez nós tenhamos que colocar de novo no grupo, porque está muito bem feito, está dentro da normalidade. O que nos falta é o quê? De novo, quem vai aplicar? E quem vai aplicar tem que ser quem? O zelador que está ali na hora que aconteceu o evento, certo? A gente chama de coisas tempestivas. O que é tempestivo? A aplicação da penalidade tem que ser tempestiva, tem que ser no tempo, não pode ser intempestivo. Há 8 semanas atrás, eu lembro que parou um carro torto na vaga. Poxa, você já perdeu o lapso de tempo, não dá para você. Então tem que ser na hora, viu? Vai lá o Júlio e fala. Outra coisa, o Júlio falou uma coisa bem interessante no dia que eu estava aí em Ubatuba, que aliás foi o dia do transtorno, né? Porque eu fiquei sem TV para sempre, porque, né? Mas enfim, o Júlio falou uma coisa bem interessante. Muito mais do que aplicar a penalidade, a cordialidade. Avisa a primeira vez, olha, aqui está errado, tal. Não resolveu? Aplica a penalidade. Mas tendo uma pessoa lá dentro, tendo um responsável, que vai estar entre as atribuições dele, vai estar isso, ele tem legitimidade. Ele é diferente do Jonas. Só porque você é tesoureiro, o que você é diferente de mim? Quer dizer, eu sou menos, né? Porque eu tenho que trabalhar para você. Então, mas o Júlio não. O Júlio teria autoridade para isso. O Júlio teria autoridade para isso. E autoridade dada pelo grupo que resolveu contratá-lo. Cada um de nós que resolveu contratá-lo e meter. Se eu chegar e fizer uma coisa errada lá, eu me submeto a tomar penalidade, ok? Isso tem que estar muito claro. Mais alguém deseja falar? Júlio? Eu gostaria de colocar isso depois numa outra reunião, algumas coisas que eu teria vontade de fazer ali na portaria, principalmente para quem aluga, né, os apartamentos, e ter um controle, vamos supor, principalmente de dia, que vai dar para mim ficar o dia inteiro, né, de dia, de noite eu vou ficar aqui em casa, lógico, mas se precisar da gente poder resolver o problema, a gente vai lá. Fazer um acesso com as regras, entregando na hora para a própria pessoa que está entrando no apartamento, para ela saber, porque não basta você colocar uma regra aqui atrás da porta, porque tem gente que nem vê. Eu viajei muito, era vendedor, e ia nos hotéis, o que acontecia? Eu chegava cansado, não tinha tempo para ficar lendo regra atrás da porta. Então, quando a pessoa chegar no portão, certo? Se Deus quiser, eu vou estar lá na hora, ou até mesmo a pessoa falar, Júlio, porque o Jonas falou de comprar um celular que fique comigo exclusivamente para estar resolvendo esses problemas. Então, o próprio proprietário fala, Júlio, está indo um carro tal, placa tal, hora que chegar, você abre, eu pego as regras, passo para a pessoa, e um canhotinho ali que a pessoa assina isso. Eu destaco esse canhoto, coloco lá na porta. Olha, isso é uma forma da gente conseguir resolver muitos problemas de barulho, problemas de pessoas que, às vezes, querem do silêncio, né? Isso é muito importante. Algumas coisas aí depois eu queria falar, mas uma outra oportunidade. Nós temos muitas ideias, inclusive, por uma gravatinha, né? O cara chegou lá, já vai receber uma gravatinha que ele vai colocar lá no retrovisor. Como é que chama esse negócio aí?
lá no retrovisor do carro, por dentro, vai colocar lá uma gravatinha dizendo que ele está no apartamento tal. Daí o Júlio vai passar, vai ver que o carro está parado, ele está na vaga certinho. Quer dizer, é coisa que a gente vai conseguir implementar a hora que a gente tiver organizado. Seu Zé Conceição, que bom revê-lo. Faz tempo, hein? Tudo bom com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Graças a Deus. Que bom vê-lo forte. Também. Pessoal, Tá bom, obrigado. Então, olha só, como que seria interessante? A gente vai criar uma série de controles. A gente falou no momento até de repente, pôr uma taxa mínima para quem aluga. No segundo, no terceiro momento, votado, olha, por dia você vai pagar, que você alugar, você vai pagar R$2 a mais. Alguma coisa assim, para a gente depois dar suporte a um consumo, às vezes, maior de água, de luz, entendeu? Alguma coisa desse tipo, de gás. Mas isso não está sendo colocado agora, concorda? Mas eu só estou dizendo a amplitude de controles que a gente pode ter, tendo alguém lá tomando conta para a gente, alguém gerenciando para a gente. Tá ok? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu quero perguntar. Então, seria para a reunião em si, para hoje, seria para esse assunto que está sendo tratado agora, só para me entender melhor. É para a contratação de um zelador e um porteiro? E essa pessoa vai morar no condomínio? E quem é essa pessoa? Esse Júlio eu não conheço. Essa pessoa que está falando, ele mora aí no condomínio? Eu só queria entender porque eu não o conheço. Mônica, muito obrigado pelas colocações. A gente, no processo de comunicação, a gente tem que ter bastante cuidado mesmo na hora de explicar, tal, né? Muito obrigado pelas colocações. O Júlio, ele é proprietário que nem nós, ele mora lá, que nem o seu Dorival mora lá. Então, a residência fixa do Júlio é no condomínio Recanto do Vovô. O Júlio, todos nós, eu não preciso falar para todos, ele tem uma proatividade em cuidado que é dele, porque ele está lá, para a gente, às vezes, uma coisa que parece pequena, para ele é muito grande, para ele, para o seu Dorival também, que está convivendo com isso. Por conta disso, eles fizeram horta, eles ficam lá limpando, eles ficam cortando grama, ficam deixando tudo bonitinho, porque é o lugar que eles vivem também, né? E daí o nome do Júlio surgiu por quê? Ele tem a disponibilidade de colocação, a gente pode procurar outros profissionais, mas, por exemplo, o nosso condomínio ele não foi preparado para ter uma casa de zelador. Então, para a gente, nesse momento, eu acho que é muito legal a gente poder ter essa pessoa lá dentro. Eu acho que poder contar com o Júlio, graças a Deus, se der tudo certo, né, eu não posso falar, porque às vezes a gente acaba tomando partido, já deu para perceber que eu voto a favor, porque a nossa associação parte para o segundo momento da história, de uma associação operacional. Mônica, parece pouco, sabe, mas você não sabe que nós sofremos aqui com medo de cortar água, luz. Para a gente ter uma conta no banco, você não imagina a conquista, como a gente comemorou ter uma conta bancária, né? Cada coisinha que a gente foi fazendo, até piegas ficar falando isso, é muito sentimental. Mas olha só, o Júlio, ele mora lá, então seria interessante. A gente não quer optar pelo Júlio, qual outra possibilidade? A gente teria que contratar alguém, mas a gente precisa dar condições mínimas, tem que ter um banheiro, tem que ter um refeitório, tem que ter o horário certinho, tem que ter questão de horas extras, tudo isso tem que ser apontado. Quer dizer que eu adorei a ideia do zelador e seu Júlio também eu gostei. Até eu dei essa ideia para o Zé Marcos uma época atrás, aí eu falei que é importantíssimo ter um zelador que more lá, né? Ah, só quero saber mesmo o escopo da reunião, o que é direitinho. Na verdade, Mônica, o escopo é aquele que a gente apresentou, que é assim, ó, primeiro, apresentar as propostas para a gente, e não dá para a gente sair com uma decisão agora, concorda, Mônica? As pessoas têm que analisar a profundidade disso. Segundo, cheio de problema no condomínio, que está horrível o condomínio, mas a gente está tentando fazer o melhor da gente, e a gente está votando, a gente está colocando, as pessoas estão reclamando, as pessoas estão reclamando com razão, as pessoas estão pleiteando com razão, a gente também está na nossa razão de tentar fazer, e a gente recebe críticas, a gente recebe cobrança, a gente recebe alguns elogios, mas recebe muita alfinetada, muita coisa que talvez a gente não precisasse ouvir, ok? E outra, está ficando difícil o relacionamento, eu
dou exemplo meu, poxa, eu quis assistir minha TV, quando eu mandei instalar, o cara da Sky foi lá, em vez de pôr uma nova antena, pegou uma antena de um morador e pôs um split. Agora eu estou roubando o sinal, eu paguei pela antena, mas não estou roubando, cara, eu tenho condição de comprar as antenas, todos nós temos. Mas, em vez de furar e pôr outra antena, o cara pôs um divisor. Mas a pessoa descobriu que tinha o divisor, é como se eu estivesse roubando. Quer dizer, o que a gente tem de vizinhança, o que a gente tem de convívio, ainda vai me acusar de estar roubando. Eu não pedi autorização. O cara da Sky, que é o único que mexe lá, fez isso. Quer dizer, é uma situação tão ruim, eu mesmo decidi por mim, eu não ponho mais antena e não vou ter TV. Porque eu acho um absurdo ter cortado, entendeu? Eu fiquei muito chateado, porque eu estava cansado, estressado, e você mora vê... em qual bloco? Bloco F. Então, apartamento 2. Quer dizer, poxa, daqui a pouco está me acusando de estar roubando antena. Quer dizer, é uma questão, poxa, se estragar essa antena, qualquer um de nós vai lá e vai comprar uma antena, vai arrumar. É isso que está me deixando muito chateado. Porque, por exemplo, o alçapão tem que ter um cadeado, concorda, Mônica? Senão todo mundo está subindo lá, daqui a pouco uma criança, Mônica, quebra uma telha, ou uma criança se machuca, a responsabilidade vai ser de quem? Então, a gente precisa ter esse zelador, pessoal. Vai custar R$37, eu vou falar para vocês, para mim, como tesoureiro, já aumentaria para 50. Ó, e não tenham medo, porque cada centavo que sobra nessa conta está sendo guardado, pessoal, não ganha nada. Aliás, eu doei os postes para colocar a denominação, todos aqueles postinhos eu doei. E não é porque sou bonzinho, não, que eu achei legal ter os postes lá. O Zé Marcos está doando um monte de coisa, precisou colocar lá o negócio da porta de gente, pegou e doou. Esses R$37 é o quê? É registro em carteira? Não. O que é? Então, é o valor que ele está cobrando, dividido por 72. Ele vai dar uma nota fiscal, a nota fiscal já está incluso todos os tributos que ele vai recolher. A gente, como condomínio, vai pedir todo mês a cópia da guia que ele recolheu, só para a gente ter registrado, para saber que ele está pagando, para ninguém alegar que ele montou a empresa e não paga. A gente vai fazer tudo bonitinho, ok? Eu até proponho que de R$37,50 que a gente suba para 50. Será que a gente vai gastar mais R$12,50? Mas a gente tem que colocar em mente que a gente não gasta, pessoal. O dinheiro está lá. Entendeu? Pagar R$10 a mais, os R$10 estão na conta, ok? E vai reverter para quem? Vai reverter para o condomínio. Pessoal, então, a decisão é, vou colocar no grupo a contratação do Júlio. Vou colocar no grupo as 3 propostas, ok? Vou colocar no grupo, de novo, o regulamento. Eu peço, pessoal, que não vamos ver pelo em ovo. Não vamos, porque se a gente quiser arrumar erro, eu sou perito contábil assistente. Então, quando a gente quer questionar uma peça de perícia, a gente acha erro até nas vírgulas. Então, pode passar por 20 pessoas diferentes e 20 pessoas vão achar erro. Mas vamos olhar com o olhar de quem está querendo que as coisas evoluam. Todo mundo tem várias ideias boas, mas vamos deixar e depois a gente vai melhorando isso. Mas, de repente, às vezes a gente fica se pegando por coisinha. E eu tenho certeza absoluta, não é por má fé, é para tentar o melhor. Todo mundo que eu vejo aqui, essas 28 pessoas, 40 e poucos que a gente viu no primeiro momento, só estão querendo melhorar. Mas será que no primeiro momento a gente faz uma coisa 75% e não 100% e começa a melhorar? Né? Será que dá para a gente ser um pouquinho mais maleável, um pouquinho mais... sei lá, mais compreensivo, que tem um erro de português, que tem uma vírgula que possa estar errada, que dá para a gente pensar que aquela pessoa perdeu horas fazendo aquilo. Eu acho que a gente deveria pensar um pouco nisso também, de ser um pouco mais flexível. E com o tempo vai melhorando. E volto a insistir, nós teremos nova eleição. As pessoas vão mudar. Eu não posso mais ser tesoureiro, Zé Marcos não pode mais ser presidente, porque foi o que a gente colocou no estatuto. Porque a associação não é minha, tá? A associação não é do Zé Marcos, é de todos vocês. E vai ser provado que a gente vai ter eleição no final do ano. Zé Marcos? Ô, Jonas. Jonas, só avisando que tem que comunicar ao pessoal que vai ter que ter um aumento da taxa do condomínio para fazer o pagamento do Júlio
e das melhorias. Esse telhado em cima vai ter que arrumar. E com esse dinheiro de R$100 só está dando para pagar as contas de água, luz e gás. Então, eu acho importante a gente colocar isso, mas de tudo isso que a gente está vendo, tá bom? Não adianta a gente ter um montante de dinheiro se não sabe como aplicar. E não que o Zé Marcos não saiba acompanhar, ficar esperando o cara chegar às 9 da manhã lá, certo, Zé Marcos? E o cara não chega. Então, o primeiro momento, um momentinho só. O primeiro momento talvez seja, vamos contratar um zelador. Votemos isso. Depois que contratar o zelador, a gente tem um fundinho lá, deve ser uns 12 mil, né, Zé Marcos? Que a gente tem lá. Guardado em aplicação, R$12.000. Isso. Esses R$12.000, sabe o que eu pensei nos 12 mil, pessoal? Se eu tiver errado, me fala. A gente pode ter um vazamento de água lá, que vem uma conta de 10 mil que a gente tem que pagar e depois tem que brigar. A gente pode ter um problema grave lá. Então, os 12 mil, eu sempre pensei em deixar ele parado. Eu congelei ele numa conta com resgate automático, ok? Mas ele está congelado, porque eu pensei, isso daqui é para coisa emergencial. Já pensou se vem uma conta de 15 mil, a gente não consegue pagar e depois corta a água? Então, esse dinheiro ficou parado lá. Daí a gente começou a pensar, poxa, a associação não pode ter dinheiro. Eu até concordo, a associação não é para ficar com dinheiro, mas esses 12 mil é minha emergência, pessoal. Como gestor, eu voto por ter 12 mil de emergência. Agora, vamos fazer a cotação do telhado. Até para fazer a cotação, com o Júlio olhando, eu tenho certeza que a cotação é mais barata. Porque se vai fazer uma cotação para 40 pessoas, 70 pessoas que não estão nem lá para ver, porque o Júlio, ele entende. O Júlio entende, entendeu? O cara tem vivência, ele entende, não é um moleque, conhece de obra, ele vai pegar e vai falar e vai questionar. Então, eu acho que tudo, eu estou pensando que uma associação operativa precisa, para operar, ter alguém lá. Que seja zelador, que seja gerente, que seja uma administradora, tem que ter. Então, para mim, eu acho que, primeiro, 37,50, nós temos alguém para tomar conta. Vai para 137. Vamos levantar esses orçamentos, vamos ver como que a gente pode pagar, vamos fazer essas obras. Isso, para mim, é imprescindível. Vai ter que sair dinheiro de onde? A associação não tem rendimento, é só o que a gente paga. Então, vai ter que sair do nosso bolso, ok? Ô, Jones, arredonda isso de uma vez, é melhor do que 137,50. Não, concordo. Eu acho que a gente poderia, de repente, subir para 150, mas eu ainda acho que, a partir da contratação de alguém, é a segunda fase da associação. A segunda fase, no qual ela vai saber exatamente, ter alguém que vai prestar conta para a gente, olha, chegou a pessoa, olhou, vai ficar assim, assim, assim. Então, é uma segunda fase. Até tem uma proposta de colocar 250, eu acho o seguinte, meu modo de pensar, a gente precisa ter um valor que seja suficiente com responsabilidade. Os 12 mil é a minha segurança, certo, Mônica? Está lá parado, os 12 mil é a minha segurança. As obras que forem surgindo, sim, a gente pode aumentar o condomínio, mas vai surgir discussões. Eu estou num bloco novinho que não tem problema nenhum, entendeu, Zé Marcos? E a gente está num bloco que tem problemas. A gente sempre vai esbarrar nisso. Daí o seu Dorival até comentou de ter um responsável por bloco. Então, daí, por exemplo, vamos fazer uma obra no bloco D, vamos ratear apenas na mensalidade do bloco D. Mas isso acaba criando uma outra expectativa, que é o seguinte, a associação, então, vai viver de contribuições de cada bloco. E se alguém do bloco não pagar, o negócio não vai virar. Então, isso é uma discussão que a gente vai ter que ter num segundo momento. Mas eu acho que, nesse momento, nós precisamos ter alguém lá e precisamos saber quanto que vai custar as obras. Eu acho que isso é imprescindível, para depois chegar no valor. Eu concordo que, de cara, para ter o Júlio ou para ter um zelador, tem que aumentar para 150. Jonas, gostaria de falar um pouco também agora. Sim, fica à vontade. Só fazendo esse assunto que você está falando aí das contas. Eu fiz um levantamento aqui, só da conta de água. Do mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março.
O que está acontecendo aqui? No mês de novembro, nós tivemos R$ 5.632 só de água. Em dezembro, nós tivemos R$ 5.157 de água. Janeiro, R$ 4.888. E isso porque, por causa da pandemia, não teve tanta gente, que nós já chegamos a ter R$ 10.000 aqui de conta de água em janeiro. Fevereiro, nós tivemos 8.313. Março, nós tivemos 4.754. Para você ver só aqui, ó, a grosso modo, o que nós estamos arrecadando por mês de mensalidade do condomínio, não está dando quase que nem para pagar água. Eu fiz uma média desses 5 meses, se você já está fazendo, acho que eu já vi você com a calculadora na mão, deu uma média de R$ 5.748 por mês, só de água. Nós temos a energia elétrica de dentro e fora do bloco e a conta de gás. Se nós acrescentarmos aqui a conta de luz e a conta do gás, o que nós arrecadamos nesses 5 meses não deu para pagar as contas básicas do condomínio, que nós somos 66 pagantes. Então, nós arrecadamos R$ 6.600. Nós estamos gastando tudo só nas contas, isso sem pôr nenhuma manutenção aqui. Se fizer uma manutençãozinha qualquer, gastar 500, 600 mil reais, nós vamos estar aí com o caixa estourado. Porque não dá, esse valor de R$100, infelizmente, está muito baixo mesmo, precisa ver isso daí. Só precisa analisar, pensar isso. Queria a palavra, Sidney. Então, vamos fazer o Sidney, um momentinho. Vamos fazer pela sequência. O Sidney fala, depois a gente passa para a dona Mônica. Combinado? Ok, obrigado. Não, só um comentário aí sobre o que o senhor Dorival falou, que eu venho acompanhando também esses valores. Numa oportunidade, eu conversei com ele, se eu não me engano, eu conversei com o Júlio também. É o seguinte, o meu apartamento, eu alugo também. Todos sabem que eu alugo, só que eu alugo somente para conhecidos, enfim, essa é uma escolha minha. O que eu tinha sugerido para o senhor Dorival, ele pode desmentir, ou pode confirmar o que eu estou falando, é que quem aluga, no meu caso, o ideal seria novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, quem aluga, pagasse um condomínio a mais. Por exemplo, eu pago hoje R$100 de condomínio. Como novembro, dezembro e janeiro, a gente aluga bastante, tem alto consumo de água, gás, energia, eu não vejo nenhum problema em pagar R$100 a mais de condomínio, sendo que eu já estou tendo lucro com os aluguéis. Então, essa foi uma proposta que eu fiz num comentário com o senhor Dorival. Eu achava muito interessante, no momento oportuno, discutir isso e ver a opinião de todos. Só isso. Legal, agora vamos passar a palavra para a Mônica, a gente já comenta. Tudo bom? Então, essa média que o senhor Dorival fez, né, dos valores de água, né, foi pego os valores de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, que são a alta temporada, certo? Então, assim, para tirar uma média anual, né, a gente teria que pegar os meses de alta e baixa, né, para tirar o valor do condomínio, se é que querem aumentar, né? Então, e lembrando que a gente teria que, agora a gente vai ter pela frente um período talvez grande aí, né, de fase vermelha, igual foi o ano passado, e aí foi que sobrou aquele caixa alto, o pessoal ia pagando o condomínio, e a água era baixinha, a luz era baixinha, e o gás era baixinho também, né? Então, aí sobrou um caixa alto ano passado, que deu para a gente até fazer algumas melhorias, né? Então, provavelmente a gente vai também, a exemplo do ano passado, ter igual, né? Eu até concordaria de aumentar o condomínio e tal, lembrando também que tem muitas pessoas que pagam internet R$100 por mês, né? E se vocês forem pôr R$250 do condomínio e mais 100 de internet, já são R$350. Só colocar todos esses aspectos aí para serem analisados no aumento do condomínio, né? Antes de querer aumentar. E também a pandemia que ainda está aí, né? Desemprego geral. Só é isso aí.
Então, Mônica e Sidney, eu acho que um dos detalhes também é que cada um de nós temos um interesse nesse apartamento. Uns querem para lazer, outros querem ganhar dinheiro nisso com a locação, que é totalmente justo e lícito, uma coisa que a gente não critica e tal. Só que o convívio com pessoas que não são proprietárias traz problemas maiores, porque, infelizmente, os locadores não têm condição de controlar o comportamento de terceiros, né? É muito difícil, a gente tem que saber disso. O consumo também, a gente não sabe se o cara vai tomar 4 banhos por dia, pode acontecer, e isso não é culpa de quem está alugando, mas tem que haver uma responsabilidade realmente de quem aluga. Então, a questão da gente conseguir colocar uma taxa a mais para quem está tirando proveito econômico, e volto a insistir, licitamente, ninguém está aqui para criticar, tá ok? Eu quero que vocês aluguem, que ganhem dinheiro mesmo, que tudo fique legal, tal, é assim que funciona. Mas também compreendo que a colocação do seu Dorival é extremamente válida, é uma preocupação. Passamos, por que a gente sobreviveu, Mônica? Porque a gente usou o período de baixa, concorda? Outra coisa também, antes que se entre nessa discussão, o que acontece? Nós temos pessoas que não estão pagando, mas o que está acontecendo, Mônica? De novo, a associação é muito cobrada, e quem está aqui realmente tem que ter paciência para entender o mecanismo de convívio social. Mas é o seguinte, quem não está pagando, a gente vai fechar a contabilidade em 31/12/2020, vai ficar esses saldos em aberto. Esse livro contábil, ele é registrado na junta comercial e vai ficar o valor em aberto lá, Mônica. Quando chegar no momento que a gente viu que atingir um valor, passa uma execução, devido, ok? Porque a conta de água, de luz, está beneficiando todos eles. Mas, então, eu queria apartar isso da discussão, ok? Porque senão a gente vai ficar aqui numa discussão que é acusações ou colocação que a gente pode ficar meio melindrado com a situação. Porque também é aquilo que a gente fala, quem vai colocar o sino no pescoço do boi? Falar é fácil, a gente chegar lá e exigir é diferente. Então, vamos voltar e ser objetivos. Eu acho que se a gente conseguisse mesmo mudar para R$200, que seja, ou 150, eu acho que 200 seria bom. Sabe por quê, Mônica? A percepção do condomínio vai melhorar. E a percepção que a gente está lá, que tem gente cuidando, não o seu Dorival sendo escravo, né? Escravo branco, né? E com cabelo pintado de branco, e com bigode pintado de branco. Mas voltando, se a gente conseguir chegar a R$200, eu acho que seria, sim, uma coisa boa, porque, poxa, lembrando que tudo que está lá, a gente não está pagando. Eu falo para meus alunos, quando a gente paga imposto, a gente recolhe imposto, porque vai para o cofre do governo e volta para a gente. No nosso condomínio é melhor, porque não tem corrupção no meio do caminho. O que a gente colocar no nosso cofre é nosso, e todos têm acesso a isso. Se quiser que abra conta, a gente vê direitinho, pega extrato, não tenha clareza disso, tal. Então, eu acho que se a gente conseguisse subir para 200, se a gente conseguisse pagar R$37,50 por Júlio, e depois a ideia do Sidney, o Júlio vai por controle. Eu tenho certeza que tem pessoas que têm bom senso aqui, que vai, eu estou ganhando, eu vou pagar mais R$100 esse mês. A gente colocar essa cobrança, Mônica, em cima de quem está alugando, mais um valor que dê para ele pagar também, concorda? Então, de repente, R$100 é muito, ou R$100 uma 13ª parcela, ou R$200 uma 13ª parcela, ok? De uma forma que a gente consiga balancear. Porque nossa preocupação, Mônica, desde o primeiro momento, por exemplo, foi não ter uma administradora. Porque a administradora, para abrir, já pediu daí queria mais R$1.500 por mês para tocar, R$1.100 por mês. Ainda queria uma participação dos gastos, quer dizer... Então, a gente fez uma autogestão, nós aqui, tentando fazer o mais barato possível. E a gente falou R$100 porque era o que estava na época, que era o gasto que a gente tinha. Então, mas sempre lembrando que se a gente chegar ao momento que R$200 der muito dinheiro, eu tenho certeza que eu, Zé Marcos, a diretoria, olha, esse ano aí sobrou tanto dinheiro, não tem onde gastar, vai cair a mensalidade. Concorda? A gente tem noção disso. Ó, a gente está com R$50 mil no banco. O que tem de obras para fazer é 10 mil. Então vamos diminuir a mensalidade. Todo mundo tem esse bom senso.
Agora, a gente tem que ter cuidado para não esbarrar nesses problemas. Cada um tem a sua realidade, cada um está sofrendo. Eu estou com 20 funcionários lá que eu estou preocupado. Eu tenho 20 famílias, no mínimo, que eu tenho que cuidar no meu escritório. A gente não se preocupa? Se preocupa. Sou funcionário público, estou com medo da universidade, não está fechando turma. Não, eu sou coordenador, tenho salário razoável. Se o negócio fechar, eu vou perder o emprego público, eu vou ganhar menos, né? Enfim, todo mundo está preocupado. Mas eu acredito que se a gente colocar R$200, eu acho que seria uma coisa bem legal, a gente teria uma segurança, eu acho que seria, e sabendo que esse dinheiro vai reverter para o condomínio. Então, vamos pensar, eu acho que o nosso presidente colocou esse valor, a gente vota e sempre prevalece a vontade da maioria. Uma coisa é certa, se a gente votar para ter o Júlio como doador, eu acho que pelo menos subir para 50 tem que subir. Então, okay? posso falar alguma coisa? Pois não, fica à vontade. Bom dia para todos. Eu acho muito justo tudo isso que foi colocado. Há a necessidade de aumentar mesmo. Eu acho apropriado aumentar gradativo esse ano para 150, e aí dá mais um tempo para 200. Com esses 150, já daria para fazer alguma coisa, inclusive pagar o Júlio. E uma coisa que é necessário fazer, muito necessário, é acabar com a picuinha de bloco D, F, E. Nós somos uma comunidade Recanto do Vovô. Nada de falar, o bloco E é mais novo, não precisa de reforma. O bloco D é nosso também, e o bloco F é nosso também, eu sou do E. Mas se há a necessidade de fazer lá uma manutenção no telhado, é no Recanto do Vovô, não é no bloco D ou no bloco F. Não existe essa separação, nós somos uma comunidade. Isso aí de ficar falando, precisa fazer uma pessoa faz só no bloco D, a outra só no bloco E, o outro só no bloco F. Não é justo, porque nós não moramos em um bloco, nós moramos no Recanto do Vovô. Então, ali, quer queira, quer não, nós temos que nos unir e não ficar essa picuinha de um discutir, de um falar, e não vai funcionar dividir. Então vai fazer a reforma no bloco F, então só o bloco F paga um extra. Não existe isso, porque ali nós somos todos um grupo só, uma comunidade só. Então, eu acho que tem que fazer o aumento, porque R$100 é irrisório, uma coisa que foi só temporário para dar conta das contas do condomínio. Tem que mesmo subir para 150 já de imediato. E aí, deu? Está bancando as contas? Dá para fazer algumas melhorias? Ótimo. Não deu? Aí faz uma nova reunião e aumenta para 200, se for o caso. Fica razoável para todo mundo, é gradativo e não vai pesar de imediato para todo mundo. Porque se subir 100% do valor do condomínio, algumas pessoas podem ser que não gostem, mas R$50 dá para todo mundo fazer, eu acredito. Só uma sugestão. Obrigada. Muito obrigado por suas palavras, eu concordo. Na verdade, Marli, desde que a gente começou a associação, foi porque a gente não conseguiu ter condomínio, porque não está regularizado. E a associação, ela sempre pensou o empreendimento como um todo. Nunca foi pensado em divisões, ok? Então, isso que fique claro. Depois surgiu a ideia de repente, ter um gestor por bloco. Mas eu não sei até que ponto isso é válido a partir do momento que nós tenhamos um zelador. O zelador vai estar acompanhando e tal. Então, se a gente já tem dificuldade, a diretoria de se reunir, vai colocar mais gente embaixo ainda, tal, que daí, olha, o cara do bloco tal não veio, então do outro bloco não vai ver porque não é do bloco, entendeu? Então, eu acho que vai burocratizar ainda mais. Lembrando, nós temos uma autogestão, então a autogestão sempre vai ser assim, as coisas são claras. Aqueles 12 mil estão guardados, por quê? Deu um problema emergencial, a gente vai gastar os 12 mil, mas no mês seguinte a gente vai pedir para vocês aportarem, concorda? Olha, caiu lá o poste, caiu, sei lá, caiu a mureta, caiu metade de um bloco lá, a gente vai ter que correr atrás, né? E daí depois a gente aumenta o valor, fala, vocês vão ter que repor, gastamos o dinheiro. Mas você gastou o dinheiro que era nosso. Mas era nosso, mas era uma emergência. Mesma coisa, se a gente começar com essas picuinhas, como você falou e se expressou muito bem, daqui a pouco alguém vai falar, olha, o portão foi pago a maioria pelos outros blocos, mas a gente não pode
ficar discutindo essas coisinhas, porque senão a gente não vai a lugar nenhum. Eu fiquei tão chateado com o negócio do portão, o Zé Marcos acompanha isso, falei para ele, cara, se o pessoal achar ruim, vamos pagar o portão. Vamos tirar do nosso... Eu cheguei a propor isso, colocaram tanto defeito no portão, que eu fiquei numa situação, falei, olha, eu vou acabar com tudo isso daí, cara. Eu vou repor o dinheiro do portão, vou pagar do meu dinheiro, mas eu tô fora disso, porque tanta dor de cabeça, às vezes por bobeirinha. Será que vale a pena discutir que o rolamento do portão não tá bom, que o Zé Marcos colocou lá a quantidade de controle, mas deu um probleminha no controle, daí fica na cabeça do cara, fica na cabeça do cara. Às vezes eu prefiro pagar e sair fora. Entendeu? Então, eu concordo plenamente com você, o senso de comunidade, como eu falei, está ameaçado esse senso de comunidade. Está ameaçado a partir do momento que alguém sobe em cima do prédio a hora que quiser. Está ameaçado quando alguém resolve mudar a instalação hidráulica da sua cabeça. Então, eu acho que grande parte dos nossos problemas, e até questão de mensalidade, nós vamos resolver tendo um zelador. Porque a primeira coisa, nós vamos colocar cadeado em tudo. Ninguém vai ter acesso ao salpão, só as pessoas que forem mexer na parte hidráulica e elétrica tem que ser pessoas que tenham capacidade para isso. Antenista tem que ser alguém que tenha capacidade. Se o morador subir lá e quebrar o pescoço, como é que vai ficar a situação? Então, nós precisamos ter essa responsabilidade, né? Eu acho que o zelador vai puxar muito essa questão até de aumento de mensalidade, essa percepção que nós não estamos tendo, porque, lembrando, a associação só foi criada para pagar a conta de água e luz, para não cortar a nossa água, para não cortar o nosso gás. A associação começa aí. Agora é um novo tempo na associação, que é o quê? A associação consertando, a associação zelando, por isso que você tem um zelador, ok? Alguém mais quer se manifestar? Ô, Jonas, eu queria falar só mais um esclarecimentozinho aí. Tá, vou passar. Então, acho que o Júlio pediu a palavra também, né, Júlio? Então, seu Dorival, depois Júlio, combinado? Fechado. Eu só que esclarecer o seguinte, quando eu falei de ter pessoas para cuidar de cada um do seu bloco, eu não me referi a dinheiro, a parte financeira, eu me referi a ter pessoas para resolver os problemas de cada bloco. O que acontece? Como eu moro aqui, já sou desde o início, né? Desde quando entregou isso aqui, faz 5 anos e pouco que eu estou aqui, e lógico, eu estou aqui e procuro ajudar. Aí todo mundo chega aqui e vem em cima de mim. Ah, deu um vazamentozinho lá, não sei aonde. Seu Dorival, meu bloco tá sem água. Pô, tô ligando pro seu Dorival, ele não atende. Pô, eu fiquei aqui fazendo um papel de zelador todos esses anos, filho. Eu vou requerer uma indenização aí, tá? Certo? Não, mas então, a minha colocação foi essa. Quem sabe mais dos problemas do seu bloco é quem mora lá. Eu moro aqui, eu sei mais do problema do meu bloco. Então, a minha ideia era essa, que cada bloco deu um problema lá no telhado do bloco F, o bloco F que corra atrás. Faz o orçamento e mandasse para a associação. Não ia ser individualizada a parte de dinheiro. Não. Alguém que cuide dessas... cada um cuida do seu bloco para que não ficasse carregado em cima de mim. Eu entendi, seu Dorival, eu entendi. Eu só acho que talvez, estou propondo, tá? Que talvez com a figura do zelador, que vai ter chave lá, vai entrar em todos os blocos, vai olhar, o zelador que vai ter que ficar com o telefone exclusivo, recebendo chamada, né? Todo mundo enchendo o saco do zelador, talvez não precise ter mais isso. O senhor tinha feito uma reivindicação de colocar no bloco do senhor hidromassagem em todos os apartamentos e ar-condicionado. Então, isso a gente vai adiar, viu? Não, vou passar agora o senhor tinha falado que é jacuzzi, não é isso? Vou passar agora para o Júlio. A indenização vai ser o almoço no Rei do Peixe, né, Dorival? Já tá bom, já quebra o galho, viu? A minha indenização para o seu Dorival eu já paguei em cerveja. Já me deixou uma caixinha aqui, tá bom. Eu quero cerveja Paulaner, viu? Pode passar por isso. Gente, só aproveitar, eu vou ter que sair agora. Eu acredito que os assuntos já estão indo para o final. Quero agradecer a todos, tá? Sou o Cid do E.
16E, e vocês podem contar comigo o que for necessário para melhorar o nosso condomínio, tá? Estou sempre solidário a todos aí, questão de garagem, questão de informação. Moro em Americana, um pouco longe, mas precisando de mim, é só entrar em contato, tá bom? Muito obrigado, Júlio, e a todos. Até mais. Júlio Até Padassi. mais. Ô, Jonas, tá me ouvindo? Sim, estou. Como eu já tinha falado um tempo atrás com o Zé Marcos, referente à parte do registro da água, né? Que quando, parece, se não me engano, quando é um registro só dividido para as 3 torres, o valor é maior. É uma coisa a ser pensada futuramente para a gente fazer a divisão de registro. Cada torre ter o seu registro, mais para a redução de custo da água, entendeu? Das taxas que são pagas, né? O que vocês acham referente a isso aí? Ah, nós vamos colocar nosso zelador para ficar na fila da Sabesp para resolver isso. Tá bom? Então, só uma colocação, João. Para ter o registro de cada bloco, é necessário que esteja o IPTU regularizado. Senão você não consegue colocar, porque a Sabesp ela pede um registro também na prefeitura, entendeu? Nós conseguir um relógio para 3 blocos. Beleza, seu Júlio, obrigado pela explicação. Gente, Maria Pereira quer falar aí, ó. Isso, Maria Pereira, por favor, pode abrir o áudio, estamos aí na escuta. Nós não estamos te ouvindo, Maria. Você abriu o áudio? Acho que agora está aberto, pode falar. Não, não está aberto. Está aberto o áudio dela. Está aberto, sim. Fala para ela falar pelo chat mesmo, se não está ouvindo no áudio. Maria, você pode tentar falar, por favor? Está ativado o som do microfone dela. Eu vou passar para uma outra pessoa que queira falar. Tá, pode falar, Maria. Quer falar pelo chat, então? Porque a gente não escuta seu áudio, mas pode se manifestar pelo chat. Jonas, posso falar enquanto ela está escrevendo? Para não ficar mudo? Sim, por favor. Nas colocações que você vai colocar para a gente votar, você já vai colocar junto desse valor dos 150 que você falou, para o pessoal votar de quem aluga o apartamento para ter uma taxinha extra para isso? Porque eu também não alugo, eu estou falando, eu não tenho nada contra também a quem aluga, que nem você falou, também a pessoa, se ela quiser ganhar dinheiro, mas eu acho justo, né, para quem aluga ter essa taxinha a mais, porque não é justo a gente pagar pelos gastos de quem vai, porque é que nem você falou, quem aluga não tá nem aí se estraga as coisas da pessoa, se não estraga, se gasta água, se gasta luz, eles vão e curtem o final de semana, né? Então, e nada contra, todo mundo tem que ser feliz. Mas eu acho que deveria de colocar isso como também lá junto, porque não acho justo a gente pagar pelos gastos de quem aluga, né? Então, eu penso que essa colocação é extremamente válida. Eu penso também que, como eu falei para vocês, a gente não era operacional, a gente só é pagador de contas, certo? Então, será que com, de novo, o nosso zelador, a gente não pode implementar controles para vir a cobrar exatamente o valor ou conseguir descobrir quem está exatamente locando e fazer a cobrança direcionada
antes da gente colocar uma regra que, de repente, por exemplo, Mônica, vamos supor, você gosta de alugar, mas tem uma época que você não conseguiu alugar o ano inteiro, né? Então, será que esse controle que o Júlio está propondo, eu estou até pensando, de repente, até pôr um computadorzinho lá velho, lá doar um computador para a gente ir controlando isso e tal, a gente poder ter um controle mais efetivo, ele tirar um relatório de quem alugou e fazer uma cobrança mais justa, dentro desse princípio de ser justo, transparente, talvez... Então, por isso, eu estou apostando muito nessa nova fase da nossa associação, porque a gente vai poder ter esses controles que hoje não temos, não por falta de vontade, para não ter um operacional. Eu vou abrir aqui no chat para ver o que... Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo que você falou. Eu acho assim, tudo começa desse nosso controle. Eu acho que o vai ser primordial para isso. E como o seu Júlio mesmo falou, que vai acompanhar as pessoas quando chega, ele vai ter esse controle que você falou. Aí ele vai saber que o apartamento 10, ele alugou 10 vezes no mês. O apartamento 5 alugou uma vez. Então, acho que é o fato de ser justo mesmo. O zelador aí, eu acho que vai ser fundamental. Eu sou totalmente apoio isso. Legal. Dando sequência, a Cleusa colocou aqui, só como ela já estava digitando, fiz a proposta de cobrar uma taxa pelo espaço de lazer, e o valor da taxa ser revertido para a associação. Depois tem um outro pleito da Leda, eu vou comentar primeiro da Cleusa, ok? Então, vamos lá. A gente tem que ter muita parcimônia quando a gente fala de área de lazer. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente ainda não tem a definição de área de lazer ainda pronta. A gente tinha falado uma época de repente, cobrar uma prestação, um valor para quem estacionar, por exemplo, numa vaga adicional, mas tudo isso, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado na aplicação disso. A gente precisa ter muito cuidado, tá? Porque isso pode gerar um transtorno ainda maior. A área de lazer, por exemplo, a gente hoje não tem uma área de lazer. A gente teria que investir nisso, e, inclusive, a gente tem que pegar o projeto nosso, aprovado na prefeitura, e fazer de acordo com o projeto. Teve ideia até do Cristiano, né, de fazer uma garagem náutica, tudo. Isso está fora, por mais diferente que seja a opinião dele, a gente tem que analisar, certo? Porque ele tem direito a opinar. Mas no projeto do condomínio a gente não tem esse tipo de coisa. Daí eu estava pensando, a gente podia fazer um box para cada um, né? Cada um ter esse armarinho lá, em vez de fazer área de lazer. Já pensou você ter um armário para guardar com chave, bonitinho? Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que evoluir um pouco mais ainda. Porque a gente mal consegue cobrar o condomínio, mas eu acho que, Cleusa, é uma coisa interessante, sim, e só que eu acho que a gente ainda precisa evoluir um pouco mais sobre isso. Inclusive, a área de lazer, a gente ainda não tem nada organizado, pode ser um segundo momento, só que, por exemplo, se tiver que consertar o telhado, a gente não vai ter área de lazer, pelo menos do jeito que eu penso. Primeiro... Jonas, você está me ouvindo agora? É a Cleusa. Estou. Então, Jonas, sabe por quê? A dificuldade está, eu acho que para bastante donos dos apartamentos. Veja bem, se subiu 100%, a proposta foi subir 100% no valor da contribuição do condomínio, é um valor alto, porque a nossa infração, infelizmente, né, é assim. Agora, veja bem, as pessoas que têm apartamento de 2 quartos acomodam mais pessoas, né? Gasta-se mais água, mais gás, mais tudo. Todos os condomínios que a gente vê, o nosso não está sendo considerado condomínio, e sim associação, pagam um valor mais alto pelos 2 quartos que tem. Outra coisa, usar esse espaço para aluguel de garagem seria porque cada um que tem 2 quartos, eles alugam e ficam pedindo garagem emprestada ou dizendo, pode alugar para mim, isso também acabaria acabando, né? Isso também não teria mais necessidade, porque ele já sabe que tem disponível para ele um lugar que ele possa alugar sua garagem, certo? Esse é o meu pensamento. Acho da proposta de R$150 cabível, tá? Eu, no meu caso, sou aposentada, então eu só recebo aquilo,
tá? E não costumo alugar o meu apartamento frequentemente. Às vezes até cedo, com um amigo ou a minha família que vem de fora e fica nele. Então, eu acho que nós devíamos pensar um pouquinho nesse valor de R$200 também, que não ficou decidido ainda. Agradeço, Jonas, muito obrigada. Jonas, Dona Cleusa, desculpa. Já tinha levantado a mão aí, então deixei umas 2, 3 pessoas falar. É o seguinte, ó, o Jonas falou de aumentar para R$50 a mais. Vocês precisam entender que são R$12,50 se vocês contratar meu trabalho, vai ser R$12,50 a mais no caixa, porque R$37,50 seria para pagar o meu salário, ou seja, a minha contratação. Então, R$12,50 daria para 72 apartamentos, R$900. Esse R$900, será que é o suficiente para começar a pagar as coisas que precisa, ou melhorias que precisam ser feitas? Seu Júlio, a proposta que a Cleusa fez é o seguinte: os 150 condomínio, obviamente, fora a taxa que vai contribuir para o seu salário.